Olá, Júlio. Sim, querida. Como está? Mais lento do que durante a semana. É para isso que aqui estamos, Não é? precisamente, É. com mais tempo. Eu, ao fim de semana, a primeira coisa que faço é ponho logo de férias 25% dos neurónios. Muito bem. Os outros passos para as turbinas a um ritmo menos elevado. E tento pôr uma voz... por que não um arrobo de megalomania? Eventualmente mais sexy. Muito bem, Júlio. Não acha? Este programa também podia ser dedicado aos problemas, vou propor-lhe isso para um outro programa, aos problemas que nós temos com a gestão da vaidade. Mas porquê que nós temos tantos problemas com a nossa beleza e com o que fazemos sobre a nossa beleza? Tem razão, sabe? Mas olha, mas eu tenho a palavra de esperança para si. Diga. Epá, esta frase levou-me à minha juventude e ao meu querido Colégio João de Deus. Porque isto é uma frase que, digamos assim, no reino da religião se ouve com frequência, não é? Uma palavra de esperança. E eu disse-lhe, eu tenho a palavra de esperança para si. Como a Inês é muito mais nova do que eu, um dia, e estou seguro que até mais cedo do que a mim, deixará de ter esses problemas porque vai ter que assumir que aquilo que receia que seja vaidade não é. É a pura verdade. A Inês é ótima. Tem montes de qualidades e, portanto, o receio não se justifica. Muito bem. E muito nessa bem. altura olha para o espelho e diz: Inês, rende-te à evidência. És o máximo. Pronto. Obviamente não vou dizer aqui que já o fiz, porque seria linchada em praça pública, mas é isto mesmo que as pessoas precisam de ouvir e dizer, não é, Júlio? Que é... Sim. Então, quando os outros nos dizem isso... Júlio, mas já reparou que nós estamos numa era em que passamos o tempo a mostrar, a postar fotografias, as benditas selfies ou as malditas selfies, e ainda assim temos problemas em lidar com aquilo que aos outros será a vaidade, para nós é a verdade, não é? Mesmo quando mentimos ligeiramente. Aí deixo o psiquiatra falar muito a sério um bocadinho. Porque aí já não estamos a falar de tiques de vaidade superficial, estamos a falar de autoestima. E quando há problemas mesmo, não é probleminhas, nem um capricho de fim de semana porque se viu uma borbulha no espelho. Aí quando há problemas mesmo de autoestima, minha querida, não há selfie que os resolva. Que nos valha, não é? Por definição. Porque a insegurança está de tal maneira enraizada que ou aquilo é abordado de uma maneira com cabeça, tronco e membros, ou não é por tirar a 37ª selfie e a pôr eventualmente em todo o lado e mais algum através da tecnologia que a situação fica resolvida. Pelo contrário, não estou a dizer que seja sempre assim. Era o que faltava. Eu detesto patologizar os comportamentos. Mas a Inês conhecerá seguramente pessoas, estamos a falar de selfies, podemos falar de outra coisa qualquer, mas conhecerá seguramente pessoas que, quantas mais selfies tiram, maior você tem a noção que é a insegurança dela. Pela própria maneira como tentam, porque de uma forma inconsciente o que elas estão é a tentar uma espécie de tratamento a si mesmas. E como não funciona, tentam convencer-se. Reforça-se a dose. Bom, de qualquer maneira, fica aqui a ideia para falarmos mais detalhadamente sobre o tema, que eu acho que é um tema que nos interessa, não é? Que nos diz respeito a todos. Que nos interessa, digamos assim, porque estamos a tentar fazer serviço público. Claro, não é por nós. No nós estamos à procura caso, de respostas para nós próprios. Estamos completamente pacificados. É isso. É isso. Espera aí que eu vou só postar mais uma fotografia minha. Eu estou a tentar olhar para o espelho. Cada um com os seus métodos, não é? Bom, mas hoje falamos de um tema. Nós estivemos aqui durante as férias, acabámos por não falar do drama dos refugiados, pelo menos com mais tempo.
Hoje sim dedicamos este programa longo do Amor a este enorme drama, não é, Júlio? É verdade. Com tantas leituras diferentes, que revela caráteres diversos. Não estamos a viver num mundo completamente solidário, a julgar pela... Nunca vivemos, nunca vivemos, não é? Vamos lendo coisas muito diferentes sobre o drama dos refugiados. Desculpe interromper, esta semana até lemos e vimos uma repórter húngara passar rasteiras aos refugiados. Sim. Uma pessoa vê aquilo e diz assim: é uma cura de humildade para ti, Júlio, porque de vez em quando tens a mania que já ouviste tudo e já viste tudo. E uma pessoa, de repente, estarrecida, aliás, há colegas da senhora que também não acreditaram, estavam lá. E depois viram o filme, não é? Que é refugiados a correrem e uma senhora que está a fazer reportagem a entreter-se a passar rasteiras e dar pontapés em refugiados. Porque também vivemos na era do vale tudo, não é? Pois, pronto, para esta senhora também valeu um despedimento, não é? Mas, pronto. Para falar com toda a franqueza, eu também a teria despedido. No mínimo. No mínimo. Hoje pegamos num texto do Expresso, da Carolina Reis, focado essencialmente num homem que deixou a Somália com um cenário de guerra, não é? Atravessou a África, chegou à Líbia, meteu-se num barco para atravessar o Mediterrâneo, ele e muitos, não é? E estas duas frases são muito importantes. Se ele teve medo de atravessar o mar que se tornou um cemitério, não, ele tinha medo era de ficar. Pronto, Isto resume todo o espírito de quem chega, não é? Pois. De quem tem a felicidade de chegar, não é? É aquela expressão clássica de já não ter nada a perder, a não ser a vida. Porque nas 3 primeiras linhas, o que é que está escrito? No meio da confusão, choro de crianças e gritos, não consegui perceber imediatamente se a minha família tinha sobrevivido à bomba que nos destruirá a casa. Agora, mais 2 ou 3 linhas. Pela maneira como a minha mulher segurava os nossos 3 filhos, não dava para distinguir se o mais novo, o único rapaz, na altura com 6 meses, tinha sobrevivido. A princípio pareceu-me que não, mas afinal tinha, foi sorte. Tinham-se atrasado no mercado. E depois uma coisa que é importante, que é dito imediatamente a abrir o parágrafo seguinte. Não sei quem enviou a bomba, nem isso é importante. Isso é normal desde que a guerra civil começou no meu país. Isto sob certos aspectos, é o cúmulo que uma vítima pode dizer. É que a pessoa nem sequer sabe por quem está a ser alvejada. Porque aqui há conflitos de todo o tipo. Questões políticas, questões tribais, o que possa imaginar. Mas em determinadas zonas, a metralha pode vir, seja de que lado for. Em teoria, pode ser aquilo que os anglo-saxónicos chamam friendly fire, fogo amigo, no sentido de serem de forças que, eventualmente, até, pelo menos em teoria, defendem os interesses daquela população. Porque é que eu digo em teoria? Porque quando tudo fica devastado, dizer que se esteve a defender aquela população também é capaz de ser precipitado. Portanto, esta gente é apanhada numa verdadeira terra de ninguém, em que já nem sequer, por aquilo que se lê, há aquela nostalgia, pode ser que cheguem os nossos, que nos libertam, que nos apoiam. Não. É a noção de que há guerra. Nós verdadeiramente não estamos sequer integrados nessa guerra. O que nós somos é vítimas dessa guerra, dos dois lados. A questão é que a sobrevivência se tornou muito mais importante que qualquer julgamento numa altura destas, não é? Pois é. E este homem decidiu não há partir. tempo para julgamentos sequer, não é? E se calhar, em muitos casos, nem há dados para julgamento. Claro que este homem seguramente tinha a sua opinião sobre, naquela altura,
a sua opinião sobre a guerra civil, sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo. Agora, quando caem bombas e ele até acha, o meu filho mais novo morreu e depois, por um acaso, sobreviveu, ele não está sequer a perder tempo a dizer, mas isto aconteceu porquê? E porquê aqui? E pela mão de quem? Ele imediatamente fica obcecado por um pensamento, que é partir e tentar salvar a família. Júlio, e quem é este homem? Eu acho que é importante o retrato deste refugiado, desta família, para se perceber quem chega e também todo este receio à volta dos refugiados. São terroristas? Quem são estas pessoas? Este homem e a sua família eram pessoas que viviam tinham uma loja, um comércio, não é? E ele, inclusivamente, diz que entregou a chave da loja ao pai e pediu que vendessem tudo. Porque sabia perfeitamente, não é, que a viagem depois lhe ia comer aquilo que fossem as suas posses, porque depois há tráfico. E, portanto, ele sabia que ia ter que pagar para tentar chegar à Europa. Bom, portanto percebemos que estamos a falar de uma família que viveria com uma certa estabilidade, sim, não é? Sim. E, portanto, abandona algo a que se dedicou, a que se dedicaram para poderem sobreviver. Ou seja, podíamos ser nós. Podíamos ser nós, havia uma estabilidade, não é? Quer dizer, um pequeno comerciante. E isto levanta outra questão que, obviamente, não pode ser decretada com 100% de segurança. Mas o engenheiro Guterres disse uma coisa que também é verdade. Porque é que eu digo que não pode ser decretada? Nós não podemos ter a certeza que no meio destes refugiados não venham pessoas com segundas intenções e que aproveitam estas ondas de refugiados para parecerem mais inocentes do que na realidade são. Nós não podemos garantir isso a 100%. Mas o que o engenheiro Guterres disse é realmente verdade. Quem põe bombas vem de avião. Os verdadeiros terroristas não estão no meio destas pessoas. Alguns deles, diga-se de passagem, já cá estão. Por exemplo, olha, a Inglaterra anunciou, salvo erro, penso que foram 3, anunciou a morte de mais 3 cidadãos britânicos que estavam a lutar pelo Estado Islâmico. Pronto. Sabe como são os ingleses nessas coisas, quer dizer, depois vai tudo para o Parlamento e discute-se lá tudo, porque foi preciso discutir se era legítimo usar drones ou não usar drones, porque, por exemplo, se calhar nós latinos, atendendo a que eram pessoas claramente filhas de imigrantes, dizemos, pois está bem, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Não, ali eram cidadãos britânicos e, portanto, a coisa tem que ser esmiuçada porque não se brinca com a cidadania britânica. Pronto. E, portanto, esses tinham saído de Inglaterra para lutar contra aquilo que são considerados os interesses e os valores britânicos. Portanto, outros até já cá estão e, de vez em quando, assistimos a situações, seja de organizações, seja, cada vez mais também, atos individuais que não têm rigorosamente nada a ver com terrorismo organizado. Veja-se os Estados Unidos, praticamente não se passam 2 ou 3 dias em nenhuma semana em que alguém não pegue numa arma e mate não sei quantos aqui ou acolá. Ao longo deste texto, desta reportagem de Carolina Reis no Expresso, este homem é uma espécie de diário abreviado, não é? Em que ele conta a odisseia, a viagem dele e da sua família. Rumo aonde? A Portugal, onde ele vive, mas desde 2009. Nessa altura ele não sabe. Ainda não sabia. A Europa, porquê? Porque o sinónimo de Europa para eles é segurança. E porque ele diz ao longo do texto, aliás, se olharmos em volta não temos outro cenário de paz. É a Europa porque não há outra. Levanta outra questão, não é? É que, e vamos devagarinho,
porque eu também quero tentar o mais possível não ser demagógico e não ter um esquema mental fechado. Nós estamos em tempos de crise. E, portanto, perante o espetáculo nas televisões, a Inês encontra no Facebook, ouve nas mesas dos cafés, etc, etc, pessoas a dizerem, mas as coisas estão tão más. E agora esta gente vem e como é que vai ser? Ainda é pior. Isto não chega para todos. Eu também acho completamente desajustado qualificar o receio das pessoas imediatamente como total falta de solidariedade, atitudes fascisantes, etc. As pessoas estão inseguras e, portanto, é legítimo que tenham receios. Mas precisamos ter a noção de que, por exemplo, eu ouvi autoridades húngaras a serem, esses sim, de uma demagogia atroz e fazendo coisas ainda por cima sinistras até pelos fantasmas que levantam, que é marcar braços de pessoas, como nos campos de concentração, como pôr pessoas em campos com a promessa de que depois dali partem para não sei onde e depois as pessoas perceberem que não. E eu quantas vezes fiz aqui graças mais ou menos agressivas em relação à senhora Merkel, neste tema, A Alemanha deu quase uma lição, não é? a Alemanha sim, mas a Alemanha seguindo o discurso da senhora Merkel. Eu estou a dizer a Alemanha sim, não é? Porque a Inês, como eu, já assistiu à chegada de refugiados à Alemanha e à maneira como têm sido recebidos, de uma forma que só honra o povo alemão. Mas a senhora Merkel, eu posso estar muito enganado, mas a senhora Merkel, numa determinada altura, foi a única dos líderes europeus que falou grosso e disse: isto tem que ter uma solução. Aliás, até a nível das altas instâncias europeias, durante dias e dias, a Inês viu que estava tudo a assobiar para o lado. E como é habitual, pronto, a senhora Merkel falou e depois os outros tiveram que se meter no comboio também. Mas viu-se claramente que alguns, para não dizer muitos, com muito pouca vontade. Mas havia muito discurso, e há, de distinguir entre o que é refugiado político e o que é a migração económica. E eu ouvi alguns líderes europeus dizer assim, porque refugiados políticos está bem. Agora, alguém que tem trabalho e o que quer é vir para melhores condições, isso é outra coisa a altipar ao baile. O artigo que estamos a ler, e eu aproveito porque eu pelo menos sou sempre injusto nessas situações, que é como estamos num programa de rádio, nós dizemos sempre deixa-me ver onde é que está. Dizemos sempre o nome da pessoa que escreveu o artigo e nunca referimos o nome de quem tirou as fotografias da... Não foi o António Pedro Ferreira, não sei. Acho que foi. Eu tenho para aqui as páginas que, como do costume, são muitas e baralheiras. E pronto, acho que sim. E, portanto, honrar também... Está aqui, António Pedro Ferreira, as fotos, não é? Que são importantes. Às vezes, uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Costumamos dizer. Neste caso têm sido muito importantes. Ora, mesmo, aqui temos, exato, aqui temos um exemplo de uma pessoa que ganhava a sua vida, que teria gostado de ficar onde estava e que depois, por uma questão de insegurança absoluta, tem de partir. E, portanto, estas fronteiras, quer dizer, esta nostalgia de agora vamos fazer 2 grupos. Estes tinham trabalho lá no sítio onde vêm, por acaso os sítios estão todos ou com guerras civis, ou com
convulsões de todos os tipos que se possa imaginar. Mas pronto, estes tinham trabalho, o que eles querem é ganhar mais dinheiro, estes não podem entrar. Os outros, que estão em perigo de vida e tal, mas a distinção é muito difícil. Por exemplo, em relação a este homem, eu desconfio muito bem que as autoridades húngaras, da maneira que têm reagido, eram muito capazes de dizer a este homem: ai, caiu-lhe uma bomba em casa, olha, ainda bem que se safou, mas o senhor tem uma loja, não tem? Então o senhor não pode vir. Então o senhor foi vender a loja? Não. O senhor continuava com o seu negócio. Quer dizer, isto é muito fácil dizer. E você está na loja e a dizer assim, mas me deram um cabo da casa a 3 metros da minha, amanhã vai a loja ou aquela onde eu vivo também. E isto não é um refugiado. E depois há outras questões envolvidas, que é, a Inês começa a ver a lista dos países de onde as pessoas vêm. E não sei, quer dizer, eu nunca tive metido em altas instâncias e, portanto, em altas decisões, e como europeu, melhor ainda, como parte, como alguém que vive no mundo industrializado ocidental, eu tenho uma certa má consciência. Porque veja, outro dia passava uma reportagem com refugiados do Afeganistão. Tinham a roupinha que tinham no corpo, mais nada. E eu pus-me a pensar assim: o Afeganistão, há quantos anos é que acontece de tudo no Afeganistão? Mas para não irmos lá mais para trás, podíamos ir. Quando os russos estiveram no Afeganistão e apanharam uma carga de pancada, porque pode-se ter muitos aviões. O Stallone não. O Stallone, lembro de um filme no Afeganistão em que ele chegou lá e levou tudo à frente, não é? Pronto. Até Foi fez o uma, único, foi o foi o único. único. Fez uma carga de cavalos contra tanques russos e ganhou. Pronto. Mas quem é que era apoiado pelos americanos contra os russos? O mesmo homem que planeou o ataque às Torres Gêmeas. Porquê é que no fim da Primeira Guerra do Iraque o Sr. Saddam Hussein não foi retirado do poder pelo Bush pai? O que, aliás, muita gente diz que deu depois uma obsessão no Bush filho de fazer aquilo, de acabar o trabalho que não tinha sido acabado pelo Bush pai. O Sr. Saddam Hussein ficou porque era um tampão contra o Irão. Depois, quando houve a outra guerra, por acaso, depois viemos a descobrir que não havia nenhumas armas de destruição maciça. Foram o ponto de partida para essa Pronto, guerra, sim. o que não torna o Sr. Saddam Hussein alguém que fosse recomendável, não é? Mas pronto, mas nós fomos aldrabados, porque não foi um engano. Nós hoje sabemos que fomos aldrabados. Pronto. E então, nós temos que pensar assim, mas esta gente, sob certos aspectos, é nossa credora, nossa, quer dizer, para falar com fraqueza, sua e minha, nem tanto. Claro que podíamos ter feito mais, se calhar. Podíamos ter ido a mais manifestações, podíamos ter assinado mais papéis, etc. Mas é assim. Na realidade, esta gente tem o direito de olhar para o mundo mais desenvolvido e dizer assim: mas vocês acham que não tem nada a ver com isto? Com o que está a passar connosco? Mas alguns dos ditadores desses países foram apoiados pelas grandes potências. E depois há uma guerra civil quando as grandes potências deixam de apoiar aquele e passam a apoiar outro, etc, etc. Mas se quiser, esqueçamos, que é impossível, a palavra guerra. Lembre-se de quantos programas nós falamos aqui da questão do VIH em África. E de termos, no fundo, dois VIHs. Não é? O do mundo desenvolvido, que hoje em dia se vem tornando uma doença crónica, e
no continente africano. Veja o que aconteceu com o ébola. Viu, mesmo assim, com que rapidez, quando estávamos todos de cabelos em pé, à espera que o ébola nos entrasse pelo reino dos Algarves, ou por Palma de Maiorca, com que rapidez se mobilizou a investigação. Se estancou, diria o mal, não é? Exato. Mas enquanto as coisas estão lá, a preocupação não é a mesma. E, portanto, depois cria-se uma situação caótica, em que, inevitavelmente, para onde é que se viram os olhares daquelas pessoas? Não é por acaso que o entrevistado diz isso. Para a segurança da Europa. E já agora, para não estarmos aqui nessa tal demagogia, consegue perceber minimamente quem diz que a migração poderá vir a descaracterizar a Europa? Mas aí, cuidado. Porque, pronto, vão dizer que nós temos uma avança do Expresso. O Expresso também, eu penso que republicou, mas posso estar enganado. Eu, por acaso, tenho, peço desculpa. Uma entrevista com Humberto Eco. Nós não podemos, por um lado, estar a dizer mas esta gente vai descaracterizar a Mas Europa. isto já é um pensamento corrente, não é? Claro que é. Mas, ao mesmo tempo, lemos notícias que dizem assim, em 2050, se bem me lembro, não é? Haverá mais europeus de origem fora da Europa do que de origem europeia. Lembra-se desses artigos. Sim. O que é praticamente uma inevitabilidade, porque a taxa de natalidade europeia tem sofrido o que tem sofrido. E, em contrapartida, noutras áreas do globo, a taxa é muitíssimo mais alta. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que os fenómenos migratórios, verdadeiramente, o que esta situação tem tido de trágica, é a premência brutal. Porque migração para a Europa tem havido sempre e vai continuar a haver. Aliás, deixemos de hipocrisias, a Europa necessita dessas migrações. Eu ainda me lembro quando os imigrantes portugueses em França diziam: nós e os argelinos fazemos os trabalhos que os franceses não querem fazer. Sim. Não é? E, querido, quando eu tive 16 anos e com o meu extraordinário talento para fazer asneiras em tudo o que meta mãozinhas e tirei mal as espinhas de um arenque, daqueles terríveis arenques que os ingleses comem, e fui para a urgência com uma espinha na garganta. Já nessa altura, quem me tirou a espinha da garganta foi um médico paquistanês. Estamos a falar de há 50 anos. Estamos a falar há 50 anos. E isso tem vindo sempre a aumentar. E porquê é que eu dizia a questão da entrevista do Humberto Eco? Porque a entrevista, que eu acho que foi republicada, e na minha opinião, mas a culpa é minha, devia-me ter certificado, é republicada porque tem tudo a ver com isto, não é? Ele diz assim, por exemplo, ele tem uma visão sombria de tudo, porque diz assim, isto é inevitável, isto é uma nova era, e quando há estes períodos de transição, isto é sempre muito difícil e há derramamento de sangue. Ele diz, por exemplo, quer dizer, lembremos-nos quando os povos do norte vieram para baixo e derrotaram o Império Romano. Também. E ele diz assim, por exemplo, em relação à França, não se deve perguntar porque haverá derramamento de sangue. É um facto. Vejamos a França. É o caso típico de um país que acreditou poder absorver a migração. Porém, por um lado, impôs logo aos migrantes a ética da República. O que é que ele está a dizer com isto? Que é, eles chegam e têm que aceitar as regras todas. Cuidado, não é não aceitar regras nenhumas. Há coisas básicas.
Mas também não se pode esperar que as pessoas se tornem francesas de um momento para o outro. E depois ela diz, e por outro lado arrumou-os uns bairros remotos. É muito raro encontrar um migrante a viver ao lado de Notre-Dame. Oh, querida, com os portugueses nunca houve problemas de violência. Mas como é que se chamavam sítios onde muitos portugueses viviam? Eram os bidonvilles. Aqui mesmo em Portugal, nós todos os dias temos notícias de incursões da polícia no bairro tal e no bairro tal, em que a polícia ou não vai, ou vai armada fortemente. São verdadeiros guetos. Guetos, exatamente. É? Ou seja, se a integração não é feita, depois o que você tem é comunidades cuja convivência é extremamente difícil. A falsa integração é feita baseada na segregação, não é? Pronto. E neste artigo do Eco, ele diz coisas muito importantes. É por pontos, por aqui abaixo. Primeiro ponto, ele diz assim, cultura não quer dizer economia. E aqui nós não precisamos nada das pessoas que vêm da Síria, da Líbia, do Afeganistão, da Somália, para dizermos isso, querida. Basta-nos olhar para o espelho e vermos a nós europeus na crise atual. O euro não foi capaz de criar uma consciência europeia. Ou seja, não basta ter moeda única, que eu aprecio muito. Não foi o suficiente para fazer a União, não é? Nem podia ser. Desde quando é que ter a mesma moeda faz com que... Quando os moldes eram todos tão diferentes à partida, claro, não é? Em termos de efeito, o que é que aconteceu? Mal o barco começou a baloiçar, os velhos nacionalismos, e o salve-se quem puder, e o pelotão da frente, e os pigs, nós, a Irlanda, a Grécia, etc., apareceram logo. A moeda não pode fazer uma coisa dessas. E ele até diz, no segundo subcapítulo da entrevista, diz, eu tenho um grande orgulho em ser europeu. Vou citar. Quando atravesso a fronteira sem mostrar o passaporte, sem ter trocado dinheiro, sinto um grande orgulho. Pois diz, mas durante 2000 anos a Europa foi o cenário de massacres constantes. Agora esperemos um bocado, mesmo que o mundo hoje seja mais veloz, não se pode fazer em 50 anos o que só fomos capazes de fazer em 2000. Quer dizer, não nos esqueçamos que um dos desportos favoritos na Europa era, cada vez que havia doenças ou isto ou aquilo, lá se ia queimar os judeus, os homossexuais, as bruxas, etc, etc. Essa ideia de grande país sem fronteiras, de facto, conseguiu concretizar-se. O problema é que há imensos países a viverem em guetos, não é? Há uma espécie de países que são guetos dentro da Europa. E porque, como ele depois vai dizer, esse país sem fronteiras verdadeiramente existe, mas existe de uma forma burocrática. Repare que ele até se refere a nós especificamente. Ele diz assim, entidades nacionais como Portugal ou Itália tornar-se-ão irrelevantes se não fizerem parte de uma unidade maior. Repare. Sermos absorvidos. Isto é uma discussão perfeitamente legítima. Por exemplo, pertencer ao euro ou não pertencer ao euro é perfeitamente legítimo. Pertencer à União Europeia ou não pertencer à União Europeia é perfeitamente legítimo. A Inês sabe qual é a minha posição. Eu respeito perfeitamente a posição de outros. Pronto, não é isso que está em causa. O que está em causa é ele dizer assim, mas nada disto se constrói em pouco tempo. O problema da Europa é estar a ser governada por burocratas. E isto também eu acho que ele tem muita razão. E veja a história que ele conta. Uma vez uma instituição europeia, não me recordo qual, decidiu criar uma comissão de pessoas sábias. Estava lá Gabriel Garcia Marques, nota de rodapé, soubemos esta semana que o FBI vigiou o Garcia Marques durante 24 anos. Não é? Pronto. Era o Lennon, quer dizer, era o Martin Luther King, pronto, todos perigosíssimos comunistas, entre aspas. Não é? Estava lá Gabriel Garcia Marques, Michel Serra e eu próprio. Os outros convidados eram burocratas europeus. Cada reunião servia para discutir a ordem de trabalhos da reunião seguinte.
aquilo era o retrato da Europa. Pessoas a governarem uma máquina autorreferencial, ou seja, uma máquina que vive para si mesma, percebe? E para se manter. Porém, é o que temos. É como a democracia segundo Churchill, um sistema horrível, mas melhor que os outros. Portanto, o que ele está a dizer é assim: eu não gosto da maneira como esta Europa é dirigida. Mas não a ponho em causa, porque na realidade é um bocado como a democracia. Quer dizer, é mau, mas mesmo assim as alternativas são piores. Agora, esta questão da burocracia, oh minha querida, eu digo-lhe uma coisa: eu acho que os homens que pensaram o projeto europeu, a União Europeia, há 30, 40 anos atrás, ficariam profundamente desiludidos com as lideranças europeias de hoje em dia. E com esta máquina burocrática que, evidentemente, depois fica aterrorizada com situações dramáticas como esta que estamos a atravessar. A Inês reparou o tempo que foi preciso para se haver as reuniões. Como nas primeiras reuniões não se saiu da cepa torta. Eu, aliás, eu sei que isto é simplista, mas eu acho que até ao momento da senhora Merkel dar um murro na mesa, verdadeiramente, toda a gente parecia baratas tontas. E mesmo assim, a Inês pressente nas declarações de determinados países, etc., que há uma má vontade que, passo o exagero, se discute, não é o caso de Portugal. Portanto, quanto eu me possa perceber, estamos a portar bem, não é? Mas que se está pronto até a discutir mais 10 ou menos 10, etc. De tal maneira que até o Papa veio a terreiro. E o que é que o Papa disse? Para quem é que o Papa se virou antes de se virar para mais ninguém? À própria Igreja. O Papa disse, atenção gente, cada paróquia acolher uma família. E começamos aqui no Vaticano já. No fundo, o que é que ele está a dizer? Nós, para sermos igreja, temos que dar o exemplo de uma situação desta. Ponto final parágrafo. Ou então, não estamos a cumprir com o mandato que temos. Júlio, nós estamos nos últimos minutos deste programa. É. Então eu acho que seria justo acabarmos a história deste homem, não é? Deixe-me só, diga. Porque este julgo que é o receio que vai na cabeça, que fica na cabeça de muita gente. As pessoas, e o Júlio já o aflorou aqui, as pessoas acham que a Europa, o país de cada um, neste caso Portugal, porque é em Portugal que estamos, não é elástico, não é? O maior dos receios é vamos ficar sem o pouco que temos. Estamos a entregar o nosso território a terroristas. E, portanto, então, voltemos ao nosso homem. Um pai de família, com uma vida estável, que, a dada altura, pensa até que pode ter perdido alguns elementos da família depois de mais um atentado, depois de mais uma bomba, não é? E agarra na família com o que tem, entrega as chaves do seu negócio e vai por aí fora nas mãos de um traficante, atravessa o deserto. Ele atravessa 25 dias o deserto do Sudão numa Land Cruiser de caixa aberta. Com 32 pessoas. 32 pessoas. Isto por $250 por cabeça. Não há água. E o traficante só dá a quem entende, porque os $250 só cobrem a Land Cruiser, mais nada. Não há dinheiro para mais nada. E quando sai dali, é para as mãos de outro traficante, em Trípoli, e ele recebe dinheiro de familiares que já tinham conseguido passar, e mais $800 agora para atravessar o mar. Onde têm ficado tantos, diga-se passagem, não é? E lá vai mais dinheiro. Este homem está em Portugal desde 2009, até à data desta reportagem, desempregado, não é? Exatamente. Sem grande esperança, mas com vida, não é? É. Pronto, vamos citar as suas próprias palavras.
Mas a Europa não é, afinal, a terra das oportunidades. Gosto de Portugal, mas não tenho oportunidades. Todos os meses escolho entre comer ou pagar a renda. As minhas filhas usam o véu islâmico, vão à escola e falam português melhor do que eu. Lembram-se vagamente e tal, e tal, e tal, e tal. E da janela da minha casa, na Boa Bela, onde hoje vivo, vejo ao longe o parque onde meu filho costuma brincar. Estamos em paz. É a última palavra. E depois vem a descrição do que está a acontecer. Não é? Na altura da reportagem, ele é o porta-voz da comunidade de refugiados, que enviou cartas em 5 línguas ao Governo, à Acnur, a António Guterres, ao Presidente da República, ao Papa, ao Provedor de Justiça, a pedir que os deixem ir procurar trabalho noutro país. Há remédio, porque está legalizado, não é? Ele está desde 2009. Já o podia fazer, porque ele é português. O que é que acontece agora? Acontece que agora não tem dinheiro. Está a ver como é tristemente irónico? Ele agora é um europeu. Tem a cidadania portuguesa. Se quiser, pode ir procurar trabalho para a Alemanha, para onde lhe apetecer. O problema é que agora, olha, como outros europeus que não vieram da Somália, da Líbia, etc., etc., está numa situação de precariedade que não lhe permite emigrar. Não tem como. Mas também já é um europeu. Aí tem a resposta, por exemplo, para o que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. Os filhos, este menininho que ele aliviado vê brincar num parque em frente à casa, não é? Só não é nascido na Europa por 6 meses ou lá o que é, não interessa absolutamente nada. É um futuro europeu, independentemente da cor da pele. E isso é algo que vamos ter que nos habituar e lembrar-nos que não é a cor da pele, nem as origens da família que fazem os bons europeus, os bons amigos ou os bons familiares. É o que as pessoas têm dentro. Júlio, e hoje, para fechar o programa, vamos ouvir o Fausto, não é a primeira vez que o ouvimos aqui. Vamos ao navegar, não é? Porque cruzar os mares faz-nos conhecer gente, descobrir terras, descobrir sentimentos. É uma história dos portugueses, não é? E aí até podíamos dizer uma coisa, sem qualquer... Porque os portugueses partiram à aventura também para melhorar as suas vidas, claro, etc, etc, não é? Mas também não é por acaso que há um poema que diz: ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Também muitos portugueses morreram no mar. Ficaram pelo caminho. E provavelmente com a tristeza de morrerem muito longe de Portugal e da Europa. Esta gente morre a tentar chegar à Europa. Um beijinho, Júlio. Beijinho, querida. Até amanhã. Até amanhã.